E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que a prisão de brasileiros condenados pelo 8 de janeiro na Argentina é ilegal. Nas redes sociais, o deputado afirmou que eles foram presos mesmo possuindo pedido de asilo político, que concede proteção legal contra qualquer tentativa de extradição por parte do Estado brasileiro. Eduardo Bolsonaro ainda disse, abre aspas, ao menos lá o Estado totalitário não está tão avançado como no Brasil e ainda há ferramentas institucionais para impedir esse tipo de abuso de autoridade, fecha aspas. Ele finalizou dizendo estar confiante que as leis do país serão respeitadas durante o governo do presidente Javier Milei. Muito bem. Wilson Pedroso, o que você achou desta prisão e ligado com 8 de janeiro? Dentro do que nós estamos falando aqui, nós estamos debatendo justamente a continuidade deste assunto. Wilson Pedroso, e entrou no devido processo legal. Não, Capês, o que ocorreu é que o Eduardo Bolsonaro está até correto nessa avaliação jurídica dele. O que ocorreu é que o asilo político, ou o pedido de asilo político, não foi estudado ou não foi tratado no tempo correto e venceu. Por isso que o Javier Milei, você tentar encontrar alguma declaração do Javier Milei sobre essa questão, você não consegue encontrar. Mas não é que ele determinou, é como esse processo foi vencido por falta de análise, aqueles... São 60? São 60... Quantos são? 61? 61 asilados lá? Sim. 61 asilados, eles agora correm o risco de ser presos e ser extraditados para o país. Por quê? 2 já estão presos. A maioria, ou 99%, ainda está solto fazendo suas atividades, morando lá na Argentina. Mas como o pedido de asilo não foi apreciado e venceu o prazo dele, eles correm risco agora de extradição. Muito bem. Agora, tem uma coisa, Paulo Loyola, uma coisa é delito de opinião, outra coisa são delitos de violência, né? Há uma diferença com relação a esse tipo de questão. Eu não sei propriamente o teor da ordem de extradição, mas eles têm que responder pelos crimes que praticaram aqui. Repito, na medida de sua culpabilidade, não num arrastão penal. Mas eu quero te ouvir, Paulo. A gente fica tanto aqui torcendo por menos polarização, para a gente conseguir falar melhor, para a gente conseguir discutir melhor a questão da coisa pública. Agora, dizer que as prisões são ilegais é um completo absurdo. Aí fica difícil superar qualquer tipo de polarização para fazer uma discussão séria em cima disso do país. Mais uma vez, o que está se colocando aqui, aí eu vou falar do ponto de vista da comunicação, de uma análise mais política, é que há hoje um grande esforço da direita para tirar a pressão sobre essas pessoas que foram legalmente presas, não houve ilegalidade nas prisões. Vamos lá, são pessoas que depredaram o Congresso, que entraram nos prédios, que destruíram coisa pública. Todas houve elas. Invasão de prédios, todas. não estou entrando nesse mérito. Houve uma série de pontos. O Wilson está querendo falar aqui. Não, vamos deixar... Paulo Loyola pode terminar o seu raciocínio sem interrupção. Então, dizer que isso é ilegal faz parte de uma construção narrativa da direita para diminuir a prisão, sim, e normalizar um ato que precisamos levar em consideração que foi extremamente grave. Não dá para a gente normalizar um conjunto de centenas de milhares de pessoas invadindo, depredando o prédio público, se explodindo. A gente vai voltar na discussão do último linha de frente da última sexta-feira, Capês, que é em que momento a gente vai traçar uma linha e parar de normalizar esse tipo de coisa, entendeu? Porque como que a gente aceita que essas questões sejam... E aí sempre vai ter aquela linha de argumentação. O Wilson possivelmente vai dizer, mas a esquerda bota fogo em pneu, mas taca pedra em vidro de banco. E aí eu volto na minha pergunta, em que momento dos ataques à democracia, às instituições e à coisa pública, e longe de mim aqui dizer que há algum tipo de perfeição dentro dessas instituições, mas em que momento a gente vai dizer não para esse tipo de violência? O que Eduardo Bolsonaro tenta fazer nada mais é do que diminuir politicamente um ato que foi extremamente grave.
O Wilson Pedroso quer redarguir? É que a memória do Paulo muitas vezes é seletiva. Porque se ele lembrar em 2017, eu não vou falar de queimar pneu e quebrar vidro, porque isso a gente já está acostumado a ver a esquerda fazer em alguns momentos. Mas em 2017, eles invadiram os ministérios da Esplanada, tacaram fogo no Ministério do Planejamento, no Ministério da Agricultura, depredaram bens públicos da mesma forma, estão livres, não foram presos, não vi a esquerda pedindo a prisão dos seus companheiros. Agora, depois que fizeram depredação no Congresso, no Palácio do Planalto, entraram no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, e fizeram depredação, eles têm que ser presos. Aí quando faz a depredação nos ministérios ou em outros órgãos públicos, MST, se pegar no YouTube, deve ter diversas vezes que fez algo parecido. E não foram presos. Agora, para a direita, a prisão. Para a esquerda, a bondade. Desculpa, tá errado. Agora, ô Sérgio Zagarino, eu observo assim, cada vez que eu vejo essas imagens, eu me pergunto, já foram responsabilizados e levantados todos os responsáveis pela segurança? Porque não é possível, não pode ser tão fácil assim subir num prédio federal, numa sede do Congresso Nacional, sede máxima do Poder Judiciário, sede da administração do Poder Executivo. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a população invadindo a Casa Branca dessa maneira lá nos Estados Unidos. Então, realmente, é uma operação tabajara de segurança e que tem que haver responsabilização por omissão. Outra coisa, eu vi aqui, nas próprias imagens, estão mostrando, tem ali senhoras que estão caminhando e tem vândalos com o rosto coberto, chutando bombas de gás lacrimogêneo e devolvendo essas bombas contra a polícia. Então, o que eu digo tem gente que praticou atos graves aí? Claro que tem. E eles merecem ser punidos exemplarmente para que esses fatos não se repitam. Olha, o que esse sujeito está com máscara correndo aqui? Quem é esse elemento que está aqui? Olha lá, quem é essa turba que está enfrentando a polícia? Por outro lado, há outras imagens que você vê senhoras caminhando e andando e a gente não sabe quem está preso, quem está solto, de que maneira foi feito isso. A essa altura, já era possível, ainda que você admita uma denúncia coletiva, porque você não precisa individualizar as responsabilidades para a denúncia. Para uma condenação tem que estar muito bem individualizado. E é isso que eu continuo pregando. Condenar é com provas, não em narrativas. Sérgio Zagarino. Eu concordo 100% com tudo que você pontuou, Cabeça. Agora, se me chamar a atenção aí de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo na rádio não consegue saber o que está passando nessas imagens. As imagens é como se fosse uma briga de torcida organizada. Tem ali pessoas com cubinho no rosto. Essas pessoas, elas estão quebrando patrimônio público, depredando, destruindo ali, enfrentando a polícia. Tá tudo errado. A gente quer que essa conduta delas seja penalizada. Todos nós queremos. Isso. Agora, você me dizer que tem senhoras ali, pessoas de mais de 60 anos de idade, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, eu, pessoalmente, discordo. Porque é impossível que algumas pessoas que não invadiram, que estavam do lado de fora, tentassem tomar o governo. Portanto, essas pessoas que estão sendo acusadas, algumas delas saíram do país, foram para a Argentina. Então, quando o Paulo ele comenta que o deputado federal Eduardo Bolsonaro ele está errado ao dizer que essa prisão foi ilegal, quem está errado, na verdade, é aqui na mesa Paulo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está coberto de razão. Isso porque, a partir do momento que você faz um pedido de asilo político, isso é em razão de uma perseguição política que vem sofrendo. Se essa perseguição ela vai ser dada como clara e evidente, isso quem vai dizer é o órgão responsável por conceder ou não o asilo. Enquanto não for concedido este asilo político, essas pessoas não podem ser presas, muito menos extraditadas para o Brasil. É simples assim. Paulo, o mundo não se resume só a narrativa e marketing. O mundo tem leis que devem ser cumpridas. Doutora Eliana Passarelli. Depois. Como você falou, Paulo, a vida não se resume a marketing, ele quer responder, claro, mas primeiro Eliana Passarelli. Não, sem dúvida. Quando se fala em prisão, essa prisão deverá ocorrer pós-análise de asilo político pelo governo argentino. Nós não podemos ultrapassar a linha entre Brasil e Argentina e sair prendendo todo mundo na própria Argentina. Para isso existe, a possibilidade de um asilo, para isso existe a lei argentina que tem que ser respeitada e, sem dúvida alguma, não há que se prender ninguém antes de uma decisão da legislação argentina.
Posteriormente, se houver necessidade, e se for o caso, essas pessoas serão extraditadas ao país para que, eventualmente, cumpram suas penas ou sejam processados. Na verdade, eu queria resumir tudo isso no seguinte: trata-se de um oportunismo jurídico-político. Ponto. Muito bem. Bom, Paulo Loyola, você pediu a palavra e está concedida democraticamente. O Linha de Frente gosta do debate, da troca de ideias. Agradeço muito e valorizo bastante isso, Capês. Inclusive, acho muito interessante esse espaço que a Jovem Pan abre para esse tipo de discussão, se de fato não é algo tão comum assim. Fica aqui meu agradecimento. Queria fazer uma fala em relação à fala do companheiro Zagarino. Quem define o que é legal ou ilegal não é bravata, né? Não é você subir o tom, dizer, foi ilegal, foi legal. Definir isso são as leis brasileiras. Ou seja, e aí eu retorno, inclusive, a pergunta para o próprio companheiro Wilson também, que tem o costume de retrucar as questões, lembrando sempre coisas da esquerda. Então, vamos lá, Wilson. Eu estou aqui defendendo que quem invade prédio público e depreda seja julgado e preso. A sua opinião é diferente da minha, pelo fato da esquerda ter feito algo parecido em 2017? Porque, para mim, é todo mundo preso. E por que eu não concordo? Não. Ele está querendo me deixar em saia justa, mas não vai conseguir, porque eu não concordo com ações de depredação. O que eu não acho é que a tiazinha que faz bolo pro neto e estava lá de forma, muitas vezes, levada pela emoção, seja presa e acusada de atos golpistas. Aquela senhora de 60 anos, nem senhora de 60 anos, as pessoas têm mães com filhos pequenos que estavam lá no meio da confusão. Nós já participamos de manifestações políticas. Muitas vezes, no calor, as pessoas tomam atitudes que não gostariam de tomar naquele momento e não estão pensando no seu ato. Ali, aquela tiazinha, aquela mãe que está presa e tem duas crianças em casa, ela não é golpista, ela estava lutando por algo que ela acreditava. Errou em depredar? Errou, mas não é golpista. E estão tratando essas pessoas como golpistas. É isso que eu não concordo, Demonstrando também que depredação é uma coisa que já ocorreu em momentos da direita e em momentos da esquerda. E agora ficam tratando isso, agora a depredação virou questão de atos golpistas. Antes não era. Contra o Michel Temer em 2017 não era. Agora vem tratar com a mesma duas situações, só que com medidas diferentes. Isso eu não concordo. Então, mas aí, vamos lá. Qual é a idade que pode depredar prédio público? A partir de 70 pode? Com 75 pode? Com 80 pode? Porque aí eu quero saber. Eu quero saber qual é a idade que vai ser... Eu permiti que você falasse. Eu quero saber qual é a idade que vai ser permitida para a pessoa começar agora a cometer crime. Eu estou falando que eu não concordo com depredação. O que eu acho que não é correto é tratar essas pessoas como golpistas, como se elas quisessem dar um golpe de Estado por estarem depredando um bem público. Não concordo com depredação, o Sérgio também já colocou, não concorda. O que nós estamos falando é a narrativa que foi construída, que essas pessoas que estavam lá por N motivos eram golpistas, que tudo macumunado para um golpe de Estado. Isso não é verdade. Existe um padrão. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Aconteceu aqui no Brasil uma série de pessoas acampadas na frente de quartel que não foram expulsas pelo Exército, que errou em permitir, principalmente depois do golpe militar de 64, errou em permitir que pessoas acampassem em frente ao Exército pedindo golpe de Estado. Essas ações foram arquitetadas durante meses. Até agora a gente não sabe quem orientou, quem pagou, quem bancou, quem planejou isso. É isso que eu quero saber. Se a gente vai ficar a favor, no caso de vocês, assim, só porque o pessoal estava de verde e amarelo, ou se a gente vai tratar crime como que ele é, um crime. Bom, Paulo, você tirou as palavras da minha boca. Primeiro você falou, até agora eu não sei quem idealizou o atentado. Já era pra gente saber. Que investigação que é essa? Segundo lugar, quem invadiu e depredou prédio público tem que ser condenado, sim. Mas o crime é de dano qualificado por ser dano praticado contra patrimônio público.
com pena de 6 meses a 3 anos. Não é crime de atentado ou tentativa de golpe. Isso aí precisa ter o dolo, a vontade de praticar a tentativa do golpe. Então, o que nós estamos falando aqui, simplesmente é a mesma coisa. Deem tratamento jurídico, por favor, objetivo e não político, midiático, narrativo aos fatos.